Aracébia, no mundo e vou mover no meio da minha igreja nesse país. Aracébia, o meu povo será sacudido nesse país. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Esses últimos dias nós temos ouvido muitas profecias. Inúmeros profetas se levantaram, trazendo palavra sobre palavra para essas eleições. E as profecias não se encaixaram dentro do contexto e o contexto não aconteceu de acordo com as profecias. E esses profetas não deram a cara, não se posicionaram, não falaram nada. Até profecias relacionadas à morte de um dos candidatos, que no dia 30 ou até o dia 30, um deles ia morrer. E o que nós estamos vendo? Que essas profecias não tinham fundamento na Escritura. Na verdade, o interesse não era da parte de Deus para o povo, era do coração de quem estava profetizando para o povo. Eu não vou dizer do profeta, porque o profeta fala, acontece. Então era de quem estava profetizando. Muita gente está incorrendo nesse erro, acompanhando certos eventos, certos acontecimentos para poder profetizar. Existem muitas profecias ainda até a vinda de Cristo, estão para se cumprir. E nós temos que ter cuidado com relação à profecia, exatamente para não incorrermos no erro que os profetas dos dias de Jeremias fizeram. Jeremias era a boca de Deus nos seus dias. Porém, existiam outros profetas que eram os profetas do rei Jeoaquim. Jeremias profetizava o contrário do que eles profetizavam. Certa feita, Ananias, um dos profetas do rei, se aproximou de Jeremias e disse: porventura Deus está falando pela minha boca? Porque Jeremias tinha profetizado. E deu um tapa na face de Jeremias. Por quê? Ele estava querendo dizer que ele era o profeta, porque estava próximo do rei. Era o profeta do rei, recebia para aquilo, tinha toda uma vida cômoda ali para poder atender, né, aos caprichos espirituais do rei. E eu não sei se você consegue identificar esse cenário de Jeremias com o cenário de hoje. Mas existem muitos que se levantaram e que não aceitam uma profecia quando ela vem de cunho exortativo. Quando essa profecia vem para consolar, exortar e edificar, alinhar o povo à vontade de Deus. Eu gostaria que você ouvisse agora essa profecia. A gente vai falar um pouco sobre ela. No mundo e vou mover no meio da minha igreja nesse país. Aracébia, o meu povo será sacudido nesse país. Aracébia, porque o Brasil vai conhecer um novo Senhor. Remando prosébia, araiacébia, vou endurecer o coração desse homem. Replassuri propandaracébia, namanduri copanduri acébia, namandaracébia, porque manduri comandaracébia. Vou tocar na mídia desse país. Aramando sepecai sébia. Minha igreja vai ser apertada como uva naracébia, como azeitona. Ração da Arábia é apertada para fazer azeite. Assim minha igreja vai aracébia por alguns anos. Rebanda sébia. 3 anos nesse país será diferente. Rebanda sébia. Mas digo a vós, igreja minha, clamai, clamai, gemei, chorai, lurimando sébia, clamai pelas casas, clamai pelos seus filhos, rebanduri andará sébia, namandora sébia, vou limpar os meus altares, rebando propária sébia, mentira nos meus altares eu vou tirar, prostituição eu vou tirar, vou limpar a minha igreja, remando sébia, porque um novo tempo para a minha igreja nesse país vai acontecer. Ramanda sébia, o grande avivamento do Brasil está próximo. Remando propai, ai, raia sébia, ramanda, rabácia, voltou
tocar nos quatro cantos. Ralaracébia, não saramanda, não terá uma viela que não será sacudida pelo meu espírito nesse lugar. Aramando suri pracébia, Anamandarábia. Por um tempo a minha igreja vai gemer, mas sou eu o Deus, Aramandacébia. Não perco o controle. O controle está nas minhas mãos. Anobandaracébia. Mas tu verás que assim diz o Senhor: cuido eu dos meus, cuido eu da minha igreja. Naramandacébia. Filho, fica tu com a minha palavra, porque a minha graça. Essa profecia não é nada daquilo que as pessoas esperam ouvir. Por quê? Porque todo mundo está se programando para viver coisas que lhe agrada, para desfrutar do mundo, para viver os seus interesses, projetos e tal. Então, não encaixa dentro disso que foi profetizado por essa irmã. Mas o que eu acho interessante é que o contexto, ele se parece, o de Jeremias, com o nosso. Porque quando vem uma palavra que vai orientar o povo a voltar-se para Deus, a grande maioria, os mais influentes, eles rejeitam. Porque há esse ensinamento de triunfar sobre todas as coisas, uma teologia do triunfalismo, aonde você está com Cristo e você vai vencer tudo e vai passar por tudo. E às vezes a gente perde a noção do que seria vencer em Cristo. E às vezes vencer em Cristo é você conseguir passar por uma perseguição, é você conseguir se gastar diante de uma realidade onde estão tentando ali suprimir a sua fé e você perseverar e permanecer firme, sem negar, mesmo entre aspas, dando tudo errado para você. Mas você continua firme. Por que as pessoas confundem isso? Nós aprendemos que com Deus a gente não adoece mais, a gente não passa por perseguição, luta, essas coisas. A gente não passa por isso. Se você for observar, até os louvores que estão no nosso meio são louvores que mostram essa realidade. Uma realidade de triunfo, triunfo. Você pode ver, a Bíblia está sempre sendo esculhambada e sempre sendo distorcida, né? Há louvores aí que o pobre do Silas sofre na boca dos cantores, sendo que não há textos na Bíblia que Silas murmurou, como muitos cantores dizem. Não mostra essa realidade construída pelos louvores aqui no Brasil. Mas a intenção é sempre de criar um cenário que possa agradar aquele que está profetizando, aquele que está cantando, quando na verdade o que Deus quer falar, ele vai orientar o seu povo, ele vai dar um destino. E o que a Bíblia nos oferece como cenário para os últimos dias não são cenários favoráveis, são cenários difíceis, são cenários onde a noiva de Cristo será preparada. Como diz o capítulo 6 de Apocalipse, o capítulo 19 de Apocalipse, quando o próprio anjo diz: vinde, a noiva já está preparada. No capítulo 12 aparece a noiva fugindo, vivendo uma perseguição ali. No capítulo 19 ela está preparada depois de ter passado por tudo. E a Bíblia apresenta assim. Só que muita gente rejeita, não é isso que o povo quer. O povo não quer passar pelo que lhe muda, pelo que lhe transforma, lhe foge. O povo quer viver abundância. E Deus tem que proporcionar tudo isso, porque senão Deus não é Deus na vida desse pessoal. E desde o princípio, em Cristo Jesus, foi ensinado que nós temos que estar preparados para passar por tudo nessa vida. Você pode viver tanto a bonança como a dificuldade, a escassez. Mas você tem que estar preparado para os dois. Você tem que estar com o seu coração disposto a amar a Cristo sobre todas as situações. Claro, tem coisas que não é o que a gente quer que aconteça. Mas nós vamos fazer o quê? Muita gente tinha uma expectativa para o dia 30. Muita gente festejou, programou e tal. E se você for ver, tem gente agora até mudando a nação, indo embora. E outros estão resistindo, lutando.
E qual é o posicionamento que nós temos que tomar como igreja? O que nós devemos fazer como igreja de Jesus Cristo? O que deve ser feito pela igreja de Cristo? Jesus já falou o que tinha que ser feito, o próprio Deus, pela boca dos seus profetas, já ensinou o que tinha que ser feito. Qual é o nosso problema? Nós queremos misturar as coisas, nós queremos forçar as coisas a acontecerem da nossa forma. E a gente sabe que não é assim. Eu não sei se você observou, mas o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz tudo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí ele diz, desde já estarão abertos meus ouvidos, desde já estarão atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então, Deus nos dá todas as diretrizes de como nós devemos fazer para poder ter a nossa terra sarada, produzida. Mas sabe o que acontece? Esse período de pandemia, em que muita gente teve seus parentes ceifados por essa doença maldita. Se você for observar, muitos cristãos abandonaram a fé exatamente nesse período de pandemia. Muitos cristãos se voltaram para a vida que viviam antigamente na dissolução do pecado e tudo. Não quiseram acordo com Cristo. E tem muita gente gravando vídeo falando de Deus, que não quer nada com Deus, simplesmente porque dá mídia. Esse é o contexto. Só que se tem uma coisa que falta na nossa vida, se chama sinceridade. A sinceridade é ausente no nosso coração. A gente tenta de todas as formas maquiar para transparecer que está tudo certo, está tudo bem, quando na verdade não. E eu trouxe esse vídeo exatamente para você refletir sobre isso, sobre a nossa realidade como cristão. Hoje o Brasil precisa se voltar para Jesus. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Mudar os nossos interesses e valores e nos alinharmos aos de Cristo, para que a gente possa ser visto como igreja, como membro, como servos, como pessoas que vão fazer a diferença, ao invés de tentar usar as armas que o mundo proporciona, usar suas próprias armas como igreja. Em todos os lugares onde a igreja agiu como igreja, a realidade mudou. Ilhas Fídjis chegou a 100% de convertidos. Almolonga chegou a 98% de convertidos. E inúmeros outros países e lugares onde o evangelho foi pregado como deve ser, onde a vida de Cristo passou a habitar com total liberdade. E o povo com fome e sede de Deus produziu uma mudança no contexto político, social, espiritual, em todos os aspectos da sociedade. O que está faltando para que isso aconteça? Crente genuíno, que ama Jesus sobre todas as coisas, que se dedica a Ele. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, que Deus abençoe e até o próximo.